Graça e paz. Hoje nós vamos falar um vídeo trazendo um pouquinho de conhecimento a respeito da sinagoga. A sinagoga e Jesus, né? Eu não sei se vocês perceberam, né? Quem lê a Bíblia, estuda a Bíblia, que no Velho Testamento nós não encontramos nenhuma sinagoga. Não havia sinagogas, né? No Velho Testamento. E hoje existem sinagogas no mundo inteiro. Onde tiver um judeu, né? Tem sinagogas. Aqui no Brasil mesmo foi fundada uma sinagoga. A primeira sinagoga aqui no Brasil foi lá em Recife, em 1637. E os judeus que fundaram essa sinagoga, né, depois, posteriormente, eles foram expulsos do Brasil e criaram, né, um dos maiores sistemas de economia que lá em Nova York, que é Wall Street. Eles foram expulsos daqui e foram para Nova York e criaram esse sistema lá, né, que está até hoje, que é Wall Street. Né? Ou seja, nós mandamos embora, né, a prosperidade, vamos se dizer assim. E porque nós vemos que o judeu ele é muito próspero. Por causa dele? Não, porque a palavra de Deus fala assim, que não a palavra de Deus, ela não fala exatamente. Deus fala que era com o povo, mas nós vemos que o segredo de Israel é que Deus peleja por eles. A nação de Israel ela existe até hoje é por causa que Deus peleja por eles. Porque quantas nações sumiram, né? Foram varridas do mapa, a gente não se vê história delas mais. E Israel está aí até hoje. E eles continuam, né, com com a mesma cultura, com a mesma língua. Por tanto tempo, ficaram mais de mais de 2000 anos, né? Ou seja, não mais de 2000 anos, porque eles foram expulsos definitivamente da sua terra no ano 70 depois de Cristo. E eles voltaram em 1948, ou seja, mais de 1800 anos fora da sua terra. Na verdade, eles começaram a ser cativos no ano em que eles foram levados cativos pelo reino da Babilônia, em 586 a.C. Aquela época contava, né? A contagem do Velho Testamento era de trás para frente. Então, no ano 586, se você ler a Bíblia lá, a história está lá em 2 Reis 24, 25, fala do cativeiro babilônico. Então, Israel, Jerusalém, né? Porque naquela época era dividido o reino do sul, era o reino do sul, porque a nação de Israel foi dividida em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Se você vê lá em 2 Reis 17, o reino do norte foi levado cativo primeiro pela Síria, esparramado por várias partes do mundo, nunca mais voltou o reino do norte. O reino do sul foi levado cativo pela Babilônia, né, mais ou menos nesse ano de 586 a.C. E eles voltam, né, depois de 70 anos de cativeiro, foi o que Deus falou. O rei Ciro, né, o rei persa, permite a volta deles no ano, né, 70 anos depois, né, ou seja, lá para o ano 506, 7, por aí, eles voltam. Só que eles não voltam mais livres, né? 516 por aí, 516, 517, porque não existe uma cronologia 100%, tá, irmãos? Tudo que você for ver na Bíblia, você vai ver mais ou menos. Até a questão do cativeiro, o cativeiro ele começa mesmo a acontecer no ano 605 a.C., quando Nabucodonosor ele leva só os príncipes, como Daniel, os nobres, depois ele leva 10.000 pessoas da nação de Israel, da onde vai Ezequiel, e depois, posteriormente, leva toda a maioria do povo. Só permite ficar lá mesmo os mais pobres, os doentes, aqueles que eles não tinham interesse para escravizar, para nada. É o que ficou na terra. Então, eles foram levados cativos nesse ano. E eles, então, desde 586, eles são um povo que não eram livres. Quando chega no reinado de Jesus, nós vemos que eles eram cativos o quê? De Roma. Né? Eles moravam, eles estavam na sua terra, porém que a autoridade era romana. E no ano 70 depois de Cristo eles se rebelaram contra Roma. Roma então deportou ele por todas as partes, né? Onde havia o Império Romano, havia uma colônia, eles mandaram eles. Por isso nós vemos que durante o Holocausto 6 milhões de judeus foram mortos porque eles não tinham uma nação, eles estavam espalhados ali pela Europa. Então Hitler conseguiu, né, essa proeza aí, porque eles não tinham
eles não estavam unidos, né? Eles estavam esparramados. E aí, eu quero, no ano 586, então, eles já levados cativos para a Babilônia, não tinham templo, eles estavam longe, o templo em Jerusalém havia sido destruído, a cidade havia sido queimada a fogo. Então, o que que acontece? Eles, então, criaram um sistema, né, para eles continuarem se reunindo, né, continuarem falando do Deus monoteísta, porque eles foram para Babilônia. Em Babilônia existiam vários deuses, eles cultuavam vários deuses. E eles, então, o que que eles fazem? Eles começam a se reunir em casas e depois eles criam esses lugares chamados sinagogas. Então, a palavra sinagoga é uma palavra grega, não é uma palavra hebraica. Ela é uma palavra grega que sim significa juntos e água, educação ou conduta. Ou seja, unidos para a educação, unidos para a instrução e unidos para a instrução. E o que que acontece? Eles começaram, então, eles não tinham, né, a Bíblia em si, a palavra, os pergaminhos, e eles começaram assim, o que eles conseguiam ter, eles foram, cada família ela decorava, cada família judia ficava responsável por decorar aquele texto. E o filho mais velho, primogênito, então, ele sempre, aos sábados, ele ia à sinagoga e ele repetia aquele texto que aquela família ficou responsável por guardar. E assim a história foi chegando, né? Foi passando e chegou até nós hoje. E aí eu quero ler um texto muito interessante, uma história de Jesus aqui na sinagoga. Então, em Lucas 4, do verso 14, fala assim. Deixa eu achar aqui. Peraí, só um pouquinho, se é isso mesmo, tá? Se eu só conferir se é Lucas 4. Isso, é Lucas 4 mesmo. 14. Fala assim. Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava na sua sinagoga, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga. Ou seja, Jesus tinha o costume de ir na sinagoga, principalmente aos sábados. Porque o sábado eles guardam, né? O sábado, o sabate, até hoje lá em Jerusalém, eles guardam muito o sábado. Então era o costume deles todo sábado, era o costume de Jesus ir à sinagoga. E levantando-se para ler, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornou a dar ao ministro e assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Interessante, né? Olha, tem algumas perguntas aqui. Por que foi dado para ele? Quem que deu para ele? Por que foi dado para ele o livro? Para ele ler? Por quê? Porque ele estava na sua terra natal, na sua terra de Nazaré. E como eu disse para você, as famílias eram responsáveis por alguns textos bíblicos. E a família de José era responsável por esse texto, pelo livro de Isaías. Então, eles já sabiam, e ele era o primogênito. Ele era o mais velho da família. Então, era o primogênito que ia lá e lia aquele texto que a família dele guardava. Aquela parte das escrituras que a família guardava. E aí, o que acontece? Quando chega ali, o ministro já chegou e entregou para ele o texto de Isaías. E ele só, então, encontrou aonde estava escrito, né? O Espírito do Senhor é sobre mim, né? Que é o Isaías 61. Me ungiu para isso, aquilo e aquilo outro. E aí, só que quando ele termina, ele entrega o rolo para o ministro e se assenta. E aí todo mundo ficou, os olhos de todos, aqui fala assim, então, os olhos de todos, né? Na sinagoga estavam fitos nele. Por que ele assentou? E por que todo mundo olhava para ele? Porque ele se assentou em um lugar específico. Na sinagoga havia uma cadeira que ela era simbólica. Ela era a cadeira de Moisés. Ou era chamada cadeira de Moisés. Porque no Velho Testamento, Moisés é um tipo de Cristo.
Porque Moisés libertou o povo do Egito. Então, aquela cadeira estava ali sendo guardada para aquele que seria o libertador. Então, ninguém se sentava naquela cadeira. Aquela cadeira era para o libertador, era para o Messias, era para o Cristo. E aí, o que acontece? Jesus pega o texto, ali na sinagoga, lê o texto, depois que lê o texto, entrega para o ministro ali, o livro, se assenta naquela cadeira, e todo mundo, então, ficou assim já abismado. Quê? Como assim? Como que ele se assenta nessa cadeira? Como que ele pode? Ninguém pode sentar-se nessa cadeira, a não ser o Messias. E aí ele, para completar, para dizer, eu sou Messias, então ele começou a dizer, hoje se cumpriu essa escritura nos vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca e diziam, não é este o filho de José? O problema deles é que eles começaram a comparar ele, né? Ah, ele é o filho da Maria, ele é isso, né? Eles não ligaram que ele era o filho de Deus. Mas aqui Jesus, então, ele se manifesta, né? Em primeiro lugar para os seus, né? Para os judeus, ali dentro da sinagoga. E ele fala, eu sou o Messias. Quando ele se assenta naquele lugar específico, quando ele lê ali o texto, e o interessante que se passaram tantos anos, né? Desde o ano 500 e alguma coisa, quando eles distribuem essas leituras, né? Cada família vai guardar esse texto, cada família é responsável por ler esse texto, por relembrar esse texto, porque nós vamos ver que a Bíblia ela é cheia de relembrar todas as festas judaicas, para trazer a memória. Trazer a memória o tempo que eles ficaram no Egito, né? A Páscoa, a festa do tabernáculo, para trazer a memória dele o tempo que eles tiveram que morar em tendas no deserto. E assim, todas as festas deles era para trazer a memória. Sempre festas para trazer a memória alguma coisa. Então, a questão da repetição, nós vamos pegar, quando você pega o livro de Deuteronômio é Moisés repetindo tudo que havia acontecido no deserto para aquela nação antes deles entrarem na terra prometida, para que fique o quê? Inculcado na mente das pessoas. Por isso o Senhor fala, né? Lá em Deuteronômio 6, que o povo, os pais deveriam passar a palavra para os filhos, andando pelo caminho, sentado, né? Sentado, em pé, deitado, andando, que a palavra ela tinha que ser repetida até chegar. Por isso a palavra chegou até nos nossos dias hoje. Porque de tanto eles repetirem, de tanto eles terem um texto na memória, de tanto eles se reunirem para ler os textos sagrados. Então nós hoje temos os textos sagrados. Hoje nós temos o quê? Um manual de instrução. Mas se nós não praticarmos, se nós não buscarmos esse manual de instrução para a nossa vida, ele de nada vai valer. É a mesma quando você compra uma televisão e você vai lá, liga ela e não lê o manual. De repente você pega e faz alguma coisa ali que invalida toda a garantia. E muitas vezes nós temos invalidado a nossa garantia de salvação. Por quê? Porque nós temos transgredido, né? Temos feito coisas que invalidam a nossa salvação porque é contrário ao nosso manual. É contrário. Quando você lê, você compra um carro 0 quilômetros, você fala, olha, se você põe uma peça que não é original, você invalida a garantia. E muitas vezes nós temos invalidado a garantia da nossa salvação, porque nós não temos prestado atenção no texto sagrado e nós não temos cumprido com isso. Amém? Espero que essa palavra tenha você tenha aprendido alguma coisa aqui através dessa palavra, que ela enriqueça ainda mais o teu conhecimento, tá? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. E se você gostou desse vídeo, passe para outras pessoas, compartilhe, deixe um like. Amém? Que Deus continue te abençoando.